Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Vamos falar um pouco hoje, né, para tristeza aí de alguns, né, de muitos torcedores do São Paulo, né, que o Dorival Júnior, né, o amado técnico deles, né, o melhor técnico do mundo na cabeça desses caras, não vai, né, provavelmente treinar o São Paulo, né, porque o Corinthians demitiu o Ramon Dias e logo em seguida já fez seus contatos com o Dorival Júnior e me parece, né, hoje aqui, ó, sexta-feira, começo da tarde, que o Dorival tem tudo aí para assinar com o Corinthians. Mas vamos esmiuçar um pouquinho a situação, né? Antes aí que alguns comecem a latir muito alto, espernear, né? Arrancar a cueca pela cabeça, falando da direção do São Paulo, que nesse caso eu acho que até teve uma providência correta, pela questão financeira aí que envolvia o Dorival, certo? Então vamos lá. Já há algum tempo, né, o São Paulo aí está em turbulência, né, tem essa questão, demite ou não o Zubeldia, né, os resultados não vêm sendo bons nessas últimas semanas, e muitos torcedores aí faziam pressão, né, fazem pressão para o São Paulo contratar o Dorival. E pelas informações aí que a gente tem aí, Globo, UOL, o André Hernan, que ele é um porta-voz aí da direção de São Paulo, blog do São Paulo, o Arnaldo Tironi, então vários lugares aí falaram que o Casares conversava sim com o Dorival, né? Sempre teve contato com o Dorival, desde que ele saiu do São Paulo, eles mantiveram aí uma boa relação, né? E e aí o São Paulo teve aí os seus problemas. E aí, né, o Dorival, segundo aí, principalmente informação do blog do São Paulo, conversou com o São Paulo, de fato, nessas últimas semanas. Ele tinha pedido algumas coisas, né? Um dos pedidos foi passar a Páscoa, né, com a família, certo? Outro pedido foi ganhar aí um salário, né? Disseram que era o mesmo salário, 1.200.000 para ele, mas comissão técnica ia dar aí na base de uns 2 milhões de reais lá, e contando tudo. Um aumento nas premiações, certo? E o mais. E acho que o São Paulo estava aceitando pagar isso. E o que mais travou a negociação aí, né, foi que ele pediu 5 jogadores. Então vamos lá. Aí eu vou falar as posições e aí eu vou fazer algumas perguntas. Quando o Zubeldia falou que o elenco era curto, que precisava de mais jogadores, muitos torcedores, muitos jornalistas, muitas pessoas aqui que fazem vídeos aí, vamos dizer, influencers, né, tal, é, falaram que era uma desculpa do Zubeldia, né? Quais são os argumentos aí contra o Zubeldia? Não gosta da base, dá muita desculpa, agora, né, que ele está usando a base, agora ele é covarde, então tem essas desculpas. E aí, vamos lá, quais foram as posições que o Dorival pediu para o São Paulo? Lateral direito. Aí eu pergunto, ué, e o Mike? Que a torcida tanto ama, que todo mundo pede. Já tem lá um lateral direito, além dos dois que estão no grupo. Primeiro volante, né, porque São Paulo, né, tá com os dois primeiros volantes machucados. Ué, mas falaram, cadê o Negruti? Cadê o Luan? Negruti, esse, né, que o Dorival deixava encostado quando passa pelo São Paulo. Então tem dois primeiros volantes, né, segundo alguns.
A terceira posição que ele pediu foi um meio armador. Ué, além do Oscar, nós temos o Alves e o Rodriguinho. Qual é a desculpa? Ele pediu um ponta-direita. Ué, não temos o Lucas Ferreira, né, o Ferreirão, e o Henrique Carmo, que é um injustiçado? Então a gente tem dois aí. E ele pediu um centroavante, né? Ué, tudo bem, o Caleri tá machucado, mas a gente tem o André Silva, né? Reserva imediato. A gente não tem o Rian Francisco, que todo mundo acha que vai ser um jogador aí que vai resolver tudo. Então, por que que com o Zubeldia, quando ele fala sobre reforços, é uma desculpa, e com o Dorival é bem aceito? Então, é meio incoerente esse discurso, né, de alguns torcedores do São Paulo, de algumas pessoas. Porque o São Paulo, todo mundo sabe, está estrangulado financeiramente. Aí você vai contratar um técnico que custa mais que o dobro do que o atual, que pede jogadores que o São Paulo não tem condição de contratar. E como é que fica essa conta? Por que que com Dorival a coisa funciona? É normal ele pedir reforço e com o Zubeldia é frescura, é chilique, é desculpa. Qual que é esse critério? É a simpatia por um treinador e não pelo outro? Não é? A gente vem vendo aí, né, a questão aí de como que estão tratando, né? Boa parte da imprensa, boa parte de jornalistas, ex-jogadores descendo o rei no Zubeldia. Aí com Dorival agora, né? Todo mundo ignora que ele largou o São Paulo, né? Que ele montou um time no São Paulo. São Paulo trouxe jogadores a pedido dele, né? Ele largou o São Paulo pela seleção e tal, é o sonho e tal, é o máximo que ele poderia conseguir, né? Porque é um técnico limitado, na minha opinião. E aí? Aí ele volta, fracassa na seleção e volta ganhando mais, pedindo mais. Qual que é a lógica, né? Só no futebol brasileiro que tem essa questão, né? O cara fracassa num lugar e aí ele sobe de patamar. É estranho. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta. O elenco do São Paulo, a gente já vem falando, né? Aqui nos vídeos eu sempre vem falando que o elenco era curto, o elenco não era bom, o elenco é envelhecido. Aí com o Zubeldia é suficiente. Aí com o Dorival já vai, nem assinou, já foi pedindo 5 reforços, né? Então, e ele vai para o Corinthians, que o Corinthians vai pagar mais que o São Paulo vai pagar, que ele já está ganhando a multa, né? Que o São Paulo fala assim, não, ele gosta do São Paulo, ele tem uma dívida de consideração. Pessoal, larga a mão de ser inocente, né? O Dorival não tem vínculo com ninguém, com nenhum time, né? O cara ele quer ganhar dinheiro, sabe? Então, ele quer ganhar dinheiro e quer num time que dê vitrine para ele. Lógico que ele se fosse se o São Paulo tivesse condição de oferecer o mesmo salário que o Corinthians está oferecendo, né? Que o Corinthians não tem condição, né? Vamos falar a verdade. Que o Corinthians está prometendo a ele. É evidente que ele escolheu o Corinthians porque o elenco do Corinthians é melhor, tá? Mas porque o cara também não quer se arriscar. Ele já tá meio queimado aí por causa da seleção, né? Então, vamos parar de proteger, né? Ele não quer, ele não torce para São Paulo, ele não gosta do São Paulo, ele simplesmente assim, as pessoas do São Paulo gostam dele, né? Mas não tem coerência, né? Então, espero aí que torcida, todos comecem a apoiar mais o São Paulo, né? Entender que o São Paulo não tem dinheiro e não dá para gastar com um técnico de mais de 2 milhões e ainda trazer 5 reforços. E ele não vai querer qualquer um, não. Ele não vai querer um cara da Série C, não vai querer um cara da segunda divisão da Colômbia. Ele vai querer cara graúdo, né? Então, tá aí, né? Então, tchau, Dorival. Vá para qualquer lugar e eu continuo torcendo pelo São Paulo, seja quem for quem esteja lá. Certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.